Fala pessoal, tudo bem? Vamos trazer aqui o terceiro vídeo da série de Vue e hoje a gente vai falar um pouco de dados e métodos dentro do Vue. Bom, basicamente essa aqui é a referência da documentação, tá? Eu vou dar um resumão aqui sobre essa parte aqui da documentação, só que quando a gente vai falar de data eu vou tentar dar uma simplificada, porque aqui ele fala um pouco da reatividade, mas eu não quero introduzir vocês ainda ao sistema de reatividade do Vue. Eu simplesmente vou explicar para vocês mais ou menos como que a data funciona em si, e lá na frente, quando a gente for falar de interligação com formulários, vocês vão entender mais ou menos como que funciona o sistema de reatividade do Vue. Então, bom, aqui para começar esse vídeo eu criei uma nova pastinha, né, chamada Data. Dentro dela eu tenho novamente aqueles três arquivos, né, um estilo padrão para o que eu vou apresentar na tela para vocês agora, um script vazio e esse boilerplate aqui que linka, né, a última versão do Vue atual, né, que é a última versão estável do Vue atual, que é a 2.6.10, linka aquele script JS que está vazio e também linka aquele estilo de CSS que eu fiz previamente. Novamente o estilo de CSS está aqui embaixo na descrição, você pode ter um link lá direto para o GitHub. Então, se você é uma pessoa muito dedicada e você está vendo esse vídeo aqui na ordem correta, você sabe como que a gente trabalha, né, com o Vue e a gente precisa de criar, antes de tudo, criar uma instância. E no vídeo passado a gente viu como criar essas instâncias. Então eu vou criar aqui uma instância do meu app, beleza? Uma div com ID app, e eu vou criar uma instância do Vue e vou referenciar o elemento com ID app aqui. Então isso aqui já é suficiente, eu já tenho essa instância, né? Eu chamo ela de VM aqui, uma instância do Vue, e ela linkou ao meu ID app aqui. Então só isso é suficiente para eu criar uma instância do Vue. Agora a gente pode adicionar dados na nossa instância. No vídeo passado, né, você não viu exatamente o que é o data, né, como que os dados ali dentro funcionam, mas você já colocou em prática. E é muito simples mesmo. Eu já iniciei você dentro daqueles dados, né, dentro daquele Hello World que a gente fez, e é simples, exatamente simples daquela forma. A gente cria aqui um objeto chamado data, certo? E dentro dele a gente coloca o nome da variável e o valor que a gente quer, né? No caso aqui a gente coloca a propriedade que a gente quer. Então vamos dizer que eu tenho propriedade title, né? E aqui é data and methods. O título da minha aplicação. E se eu quiser referenciar ele aqui dentro, certo? Eu posso criar um header com um H1 e passar ele aqui dentro da minha mustache tag, tá? Eu vi lá na documentação o nome que eles dão é mustache tag para isso aqui, e eu posso referenciar aqui o title, né? E se eu abrir esse cara aqui com live server, ele já trouxe para mim data and methods, que foi algo que estava lá dentro da minha data, né? E o interessante é que dentro dos meus dados eu posso ter dados alinhados, né? Que a gente chama de nested data. Então eu posso ter aqui, por exemplo, um objeto pessoa, no caso é person, né, que a gente está fazendo em inglês, bonitinho, e essa person tem um nome e tem uma idade. E eu posso representar isso aqui dentro do meu template da mesma forma que eu faria com JavaScript comum mesmo. Então eu posso vir aqui criar, por exemplo, uma div person, né? Uma div com uma classe person. Dentro dela eu vou ter um name e eu posso acessar exatamente como eu acessaria utilizando JavaScript, né? Utilizando o dot notation. Então eu posso vir aqui, por exemplo, dar um person.name e person.age, que ele acessa, né? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, nome Daniel Bonifácio, idade 20, ele acessou tudo bonitinho ali dentro do nosso objeto person. E isso se eu tivesse aqui, por exemplo, documents, que era um objeto, que ia ter, sei lá, RG e tal, eu poderia vir aqui e colocar .documents.rg e ia funcionar, tá? O que você pode estar se confundindo, que você vai poder se confundir um pouco ali na frente, eu já vou te explicar o porquê antes, né? Porque eu gosto de explicar antes, eu acho que fica mais fácil de entender assim, porque você não fica com aquele nó na cabeça e como você já vai ter a resposta daquele nó que vai ficar na sua cabeça, mas por que o comportamento é esse e não aquele? Então, se você já sabe a resposta, você para de prestar atenção aqui nessa pergunta e presta atenção no que eu estou explicando. Então, tudo que você coloca dentro do objeto data, na verdade, ele meio que vira, né, o Vue, ele meio que pega tudo isso que está aqui dentro, né, esse title, esse person, esse age, e ele joga para cá. Então, quando a gente joga aquele conteúdo para nosso
para data do view, a gente meio que joga para cá, entendeu? O view, na verdade, ele pega aqueles dados e joga para cá, para o sistema de reatividade. Isso que eu expliquei para vocês que agora pode não fazer sentido para você nesse momento, mas vai fazer sentido agora que a gente vai entrar nos métodos, né? Então a gente já entendeu basicamente como que funciona a data, é uma coisa muito simples, né? Os dados aqui dentro. Então a gente agora já pode passar para os métodos, tá? Então vamos criar aqui então um botão, né? Botão. E eu vou chamar esse botão aqui de say hi, certo? A gente vai colocar esse @click aqui na frente, que você já deve imaginar para que é, mas não tem problema, lá na frente eu vou falar um pouco mais dessas diretivas aqui do view, né? Então, você coloca aqui @click say hi, tá? Esse @click aqui, ele basicamente vai fazer o seguinte: no clique, dentro desse botão, executa para mim a função, o método say hi. Só que método é esse? A gente ainda não criou. E como que a gente cria esse método? Dentro da nossa instância do view, a gente vai vir aqui, tem um objeto chamado methods, e de cara a gente já pode criar aquele método chamado say hi, beleza? Eu posso criar o say hi dizendo que o say hi é uma function, ok, dessa forma aqui. Só que eu também posso criar, se eu não me engano isso é uma feature do S6, corrija-me se eu estiver enganado, eu posso omitir isso aqui, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, basicamente, eu estou dizendo que existe uma propriedade say hi, e ela é uma função, né? Mas, para eu não ter que ficar escrevendo que é uma function toda hora, eu simplesmente posso fazer dessa forma, que ele já sabe que o say hi é uma propriedade, e essa propriedade tem o type of de uma function. Aqui eu simplesmente vou dar um alert, certo? Hi. Beleza. E eu vou salvar esse botão say hi aqui. E se eu clicar agora nesse botão say hi, ele deve dar um window alert para mim aqui com hi, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, um método, na verdade, são exatamente os métodos. É uma simples e pura função, né? Só que dentro do view, a gente consegue acessar e também modificar a nossa data, né? E a gente consegue fazer isso através de um objeto, do this, né? Dentro da função. Então é muito importante que isso aqui não seja uma error function, tá? Isso aqui tem que ser uma function comum, uma função sem ser uma error function, porque a gente faz o uso do this aqui toda hora. Então, vamos dizer que eu queira alterar, né, o title aqui da minha página. Então aqui eu vou colocar no botão chamado update title. Na verdade eu vou chamar de alter title, acho que faz mais sentido, e alter title, tá? Vamos criar um método chamado alter title aqui, e a gente tem acesso à instância do view, né, através do this, tá? Então quando a gente coloca aqui this, na verdade a gente está falando para o view que a gente está se referenciando a essa instância que a gente tem aqui do view. E como você viu previamente, né, que o view, depois que a gente coloca as coisas dentro da data, ele tira elas daqui, na verdade ele não tira elas daqui, ele clona elas daqui para a raiz da instância, a gente não precisa colocar this.data. E title, por exemplo. A gente simplesmente pode colocar o this.title, recebe batata. Quando eu clicar em alter title, ele vai alterar aqui para batata, e é dessa forma que a gente consegue alterar a data através dos métodos aqui. E como a gente tem acesso para alterar, a gente também tem acesso para leitura, né? Então vamos criar um método aqui que ele altera para batata juntamente com o meu nome, né? Então batata, 2 pontos, né? E eu quero acessar o this.person.name, certo? Então, para mim acessar aqui ao nome da pessoa, eu vou colocar this.person.name, e ele sempre vai alterar o título aqui para batata mais Daniel Bonifácio, certo? Batata, 2 pontos, Daniel Bonifácio, e ele rodou tranquilamente, né? Existe uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também com as funções, que é simplesmente retornar coisas para o DOM.
Então, vamos dizer que aqui eu queira colocar, aqui tá vendo person.age, na verdade eu quero retornar um método aqui, chamado ageSentence, beleza? E eu vou passar como parâmetro o meu person.age para ele. E vamos criar esse método chamado ageSentence, e ele recebe aqui, né, uma age como parâmetro. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar, como a gente quer passar isso para o DOM, né? Vocês estão vendo aqui que ele vai meio que escrever isso aqui no DOM. Então a gente vai dar um return no quê? Na nossa age years, né? Years. Então ele vai pegar aqui, vai colocar 20 anos aqui pra gente em inglês no final. Então eu vou salvar esse cara aqui e vou salvar esse cara aqui. E quando eu atualizar a minha tela, ele deu um pau aqui, né? O que ele deu de errado? Eu escrevi return errado. Então, aqui eu coloquei return, na verdade é return. Beleza? E agora, se eu vim aqui, ele já trouxe para mim formatado do jeito que eu coloquei. Claro que essa não é a melhor forma da gente estar retornando dados, né? Na verdade, em alguns casos a gente vai poder fazer isso, só que lá na frente a gente vai poder ver como fazer isso de forma melhor e sem precisar ficar passando parâmetros toda hora ali. Isso é um spoiler, né? Isso vocês vão ver na aula de Computed Properties do Vue. Mas eu acho que isso aqui é suficiente para vocês. Eu gosto sempre de dar um adendo, né, no final da aula. A gente não precisa passar sempre essa data dentro da nossa instância do Vue. Ela pode vir de um source externo. Então vamos criar aqui, por exemplo, fora da nossa instância, né, um carinha chamado data, uma constante chamada data, e ela vai receber esses dados que a gente tinha aqui dentro do Vue, né? Então const data recebe esse objeto, e eu posso vir aqui na minha data e passar a referência, né, àquele objeto que eu já tinha aqui anteriormente. Eu vou tirar esses 2 pontos aqui, novamente é um shorthand, isso aqui é uma feature do S6, que se eu colocar somente data, ele vai surtir o mesmo efeito que se eu tivesse colocado data e referenciado a data aqui dentro, ok? Então eu vou deixar somente assim. Se eu vir aqui na minha tela e atualizar, vai ter exatamente o mesmo efeito, tá? Eu vou dar um console na minha VM para a gente poder ver o que está acontecendo aqui nesse cara, né? Então vocês podem ver que ele tem aqui um tipo Vue, né? Uma instância do Vue. E olha só, o tanto de dólar, alguma coisa que ele tem. Dollar attributes, dollar children, create element, o el, que foi aquele que a gente criou, onde a gente referenciou, né? Então vocês podem ver aqui que ele já está fazendo a referência exatamente do objeto do DOM que a gente criou. Os listeners, enfim, tem um monte de spoiler aqui de coisas que a gente vai aprender futuramente. Mas só para confirmar o que eu disse, olha só, ele jogou aqui para dentro do meu root, da minha instância, o meu person e o meu title. Então ele pegou aquela data que a gente tinha aqui dentro, certo? Do data, e jogou aqui para cima. E da mesma forma que ele fez isso com a data que eu tinha aqui, ele fez também com os métodos, né? Opa! Cadê? Aqui, os métodos que eu tinha. Então o AlterTitle e o ageSentence, ele jogou aqui, ó, ageSentence, né? Que é uma função, e o AlterTitle, que também é outra função. E ele faz isso por quê? Porque dentro do nosso template, vocês podem ver que a gente não precisou referenciar aqui, por exemplo, data ponto alguma coisa, né? Ou methods ponto alguma coisa. Então, você pode supor, se você for uma pessoa raciocinável, que tudo que está dentro do nosso template, dentro das mustache tags, ele vai buscar onde? Exatamente, dentro da instância do Vue. Então, na raiz da instância do Vue. E o Vue ele oferece pra gente aqui também, só pra gente testar isso mesmo, né, ver se é verídico o que eu estou falando, ele oferece pra mim aqui um cara chamado esse $data aqui. E vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no person.name e vamos colocar $data.person.name, que vai funcionar do mesmo jeito, perfeitamente, e não vai dar problema nenhum, tá? Então ele meio que te permite omitir, né, isso aqui, que eu gosto de trabalhar com essas omissões, né? Esse escopo, né, central aqui, essa raiz do Vue, é onde se aplica a reatividade dele. Então, na maioria das vezes a gente vai deixar isso aqui omitido mesmo, porque a gente quer
a gente quer receber o que o Vue tem de melhor para oferecer pra gente, né? Então acho que é isso, essa aula ficou mais extensa do que eu imaginei que ela ficaria, e eu acho que eu não vou conseguir cumprir aquela promessa de vídeos curtos para vocês, porque tem muita coisa que explicar, na verdade. Eu achei que ia ter pouca coisa, mas na real tem muita coisa. Então eu acho que na próxima aula a gente já vai poder falar um pouco mais de data binding, né, de interligação com formulários ali, e a gente vai poder digitar as coisas e ver elas atualizando enquanto a gente digita na tela, que eu acho que é o que mais interessa para vocês aí, que vocês devem estar doidos para ver. E é isso, espero vocês na próxima aula aí. Um abraço, até mais.